eu queria ir aqui, depois eu volto um pouco aqui, nesse sentido, as metas que devem ser cumpridas por todos nós. Em determinados seminários perguntavam assim, mas por que só os pobres têm que cumprir metas? Não, porque todos têm que cumprir metas, que são metas de cidadania. Não é? O registro civil, que aliás foi uma preocupação imensa nossa, não é, Eduardo? Quando nós estávamos na Casa Civil, de fazer uma grande campanha pelo registro civil, nós tínhamos quase 25% das crianças brasileiras não eram registradas em 1996. Então, todo esse esforço de cumprir metas de cidadania, e que tem como vantagem, né, o outro lado disso, dessa moeda, é o desenvolvimento social. Porque na medida em que as pessoas passam a cumprir determinadas tarefas, elas passam a ter um desenvolvimento inerente a essas tarefas, como o peso, a vacinação, a matrícula, a frequência, e assim por diante. No caso dos pais, a inscrição em programas de qualificação profissional, a inscrição em centros de apoio ao trabalhar. Quantas vezes nós buscamos famílias que diziam assim, não, mas eu estou desempregado há 3 anos. Sim, mas você já procurou emprego? Não é? Então, você já fez um currículo? Qual que é a sua habilidade para entrar nas potencialidades que a Carminha colocou aqui? Quais são as suas potencialidades? Quais são as suas habilidades? Elas é que precisam ser trabalhadas e precisam ser valorizadas. Não é? Mesma coisa habitação. A quantidade de pessoas que vivem em favelas e nunca procuraram um programa habitacional é impressionante. Por absoluta falta de informação por parte do Estado e por absoluta falta de vontade por parte do cidadão. Então, há aí um casamento que precisa ser feito. E esse casamento se dá através de visitas domiciliares e de orientação socioeducativa. Não é? Eu fui aqui para as metas, eu vou voltar um pouquinho, porque eu queria destacar que essa experiência do Ação Família, que pode e deve ser desenvolvida através da Política Nacional de Assistência Social, dos CRAS e dos CREAS. Primeiro, a questão da focalização. Quando nós usamos o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social da Fundação SEAD, o IPVS, nós usamos o IPVS porque nós queríamos focalizar a política pública em São Paulo. Nós sabíamos que não íamos atender a todos, e, portanto, nós precisávamos atender aqueles que precisavam mais e nos territórios onde o desenvolvimento era mais difícil. Lembro que tive uma discussão com o Márcio Portman na época, que dizia, não, mas por conta do renda mínima na cidade de São Paulo, que estava espalhado pela cidade inteira, e nós passamos a concentrar o programa de transferência de renda municipal nos territórios de maior vulnerabilidade social, e o Márcio Portman disse, mas tem pobre na cidade inteira. Sim, tem pobre na cidade inteira, mas o pobre que mora ali colado a Giovanni Gronchi, tem mais chance de acessar bens e serviços públicos, além de emprego, do que o que mora no Grajaú, a 20, 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Daí a importância da focalização territorial. Aqui um pouco o desenho dos CRAS, não é? São 31 CRAS hoje instalados na cidade de São Paulo, há uma discussão porque os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, estavam instalados nos mesmos prédios das subprefeituras, o que, na minha visão integradora e motorista, era uma vantagem adicional para São Paulo, porque você integra a política de assistência social à política de cultura, que está lá, supervisão de cultura, supervisão de esporte, supervisão de habitação, supervisão do meio ambiente e assim por diante, você integra as políticas no mesmo local, como um poupa-tempo social, mas a política pública nacional definiu que os CRAS têm que ser imóveis estatais e prédios próprios, o que, na minha visão, é um equívoco, é uma volta ao passado, porque independente de onde é o prédio, se ele é estatal ou não, é uma exigência da lei federal. Não é isso, professor? Não, permite aluguel, mas não pode ser dentro do prédio dos prédios. Não, é que o CRAS, nas unidades regionais, foi implantado em 2001, tanto que chamando o centro de referência antes da política nacional. Mas o princípio de colocá-lo próximo da população, eu acho que é mais forte do que ele ser um prédio público. Né? Quer dizer, eu acho que o fato de manter esses 31 foram implantados em 2020, mas eu acho que a grande questão é como é que a gente desloca
como foi feito com a Ação Família? A deslocação de um núcleo lá na periferia. E é isso que não existe ainda. Bom, de qualquer maneira, a ideia é válida. Nós vamos... A ideia de que você possa ter equipamentos espalhados e, no caso de São Paulo, nós teríamos que chegar pelo menos a 96 ou 97. Não, sim, a política exigiria 200 e tantos, mas que nós chegássemos pelo menos a 90 e poucos que pudessem ser os atendidos cada vez mais próximos do cidadão. Bom, eu queria mostrar dois quadros aqui que acho que são relevantes para esse nosso debate. Já estou terminando. Primeiro, mostrar que vincular as transferências de renda, as diversas transferências de renda. São Paulo transfere quase R$1 bilhão por ano e atende mais de 400 mil famílias em programas de transferência de renda. A cidade. Mas vincular essa transferência de renda à garantia de acesso aos serviços públicos, que foi tema aqui do debate das duas professoras. Né? Nós estamos gastando muito dinheiro com transferência de renda e pouco dinheiro com serviços. Né? Então, nós temos que aproximar as duas estratégias, a transferência de renda com serviços. A questão da focalização no território, isso também me parece que hoje já está claro. Nós temos que focalizar as políticas nos territórios mais vulneráveis, nas regiões metropolitanas especialmente. Identificar necessidades não atendidas das famílias vis-à-vis a oferta de serviços existentes ou não. E aqui eu fiz questão de colocar governamentais ou não governamentais. Porque São Paulo é muito criticado por ter um excesso de convênios, de serviços não governamentais. Mas isso é uma bobagem, desde que esses serviços sejam monitorados, avaliados e sigam o padrão de atendimento definido pela política pública, se ele é estatal ou não, ao nosso ver, não faz diferença. Organiza demandas prioritárias das famílias e suas comunidades, encaminha demandas aos diversos órgãos públicos. Isso funcionou muito bem, por exemplo, na questão dos parques na cidade de São Paulo. Uma grande reivindicação das famílias em áreas carentes na cidade de São Paulo era ter áreas de lazer, era ter áreas de convivência. Eu amo o que uma prefeitura pode ofertar ao seu município, que são áreas de convivência. Isso foi muito importante, porque não era a visão do setor público. Né? A prefeitura não tinha visão de que essa era uma necessidade e isso faria com que as famílias pudessem viver com uma melhor qualidade de vida. O cadastramento domiciliar focalizado, isso é fundamental, isso nós começamos lá atrás com o Bolsa Escola, a fazer o cadastramento domiciliar. E depois o acompanhamento da família atendida. Ao trabalhar com essa família, tem uma estratégia, uma construção. Isso nós trouxemos do Chile Solidário, do Puente. Primeiro, a construção de um projeto de vida. Diante das emergências que essas famílias passam, muitas não conseguem se programar nem para o dia seguinte. Então, você não consegue ter o que você quer ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que você quer ser ou quer ter. Então, essa falta de planejamento familiar, ela é um fator da falta de desenvolvimento, não é? Então, a calhar, a propósito disso, acho que o Globo publicou há algumas semanas uma matéria grande sobre o Bolsa Família, e tem um depoimento de uma mulher beneficiária do Bolsa Família, que é interessante, que ela diz que com o benefício ela consegue pensar no dia seguinte, porque ela se liberta da paura de estar todo dia vendo o que vai comer. É o que o Lúcio Tovari fala, que é viver da mão para a boca. Absoluta. E aí você pode... Absoluta certeza, eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. As famílias precisavam pensar com quem iam deixar as crianças naquela tarde e o que elas iriam comer. Na medida em que você passa a ter um benefício, você pode... Mas isso não é suficiente, Eduardo. Porque, veja, é claro que claro, mas não é suficiente só a vontade de planejar. Não...